Você já assistiu alguns vídeos no nosso canal e simpatiza, gosta do tema que nós desenvolvemos? Então se inscreva lá para dar uma força ao nosso canal, dê like e, se possível, se torne membro e veja como é fácil contribuir para que nós possamos continuar existindo, produzindo vídeos e contribuindo para a elevação da consciência coletiva do nosso planeta. Que vai dar certo. E aí, beleza, de repente ela sumia. E aí eu começava a andar, e nesse que eu começava a andar, eu via um cavalo se aproximando de mim. E esse cavalo, quando chegava próximo, ele era metade cavalo e metade homem. Aí eu dizia, meu Deus, igual os filmes medievais, Hércules, eu ficava pensando, o filme de Hércules, de Xena, onde é que eu tô? Quem é você? E aí ele vinha para cima de mim e ele me apertava a garganta. Ele tinha uma unha muito gigantesca e a unha dele ficava aqui assim, me apertando. E eu tentava me sair dele. Eu dizia, por favor, me solta, me solta. E ele repetia as palavras assim, eu vou te matar, eu vou te matar. E eu dizia, por favor, eu não fiz nada, me deixe em paz, socorro. E aí eu gritava e ele falava, eu vou te matar, vou te esganar, eu vou te sufocar até a morte. Você lembra como era esse ambiente? Onde vocês estavam? Era um ambiente como se fosse um lugar antigo, uma cidade abandonada, uma cidade tipo em cidade ruínas. fantasma, em ruínas, assim, não tinha nada. Tinha nada, tinha areia, o chão era uma areia, como se fosse tipo um meio de um deserto, não sei, mas cheio de ruínas, de casas. E era escuro ou claro? Não, era claro, Era claro. era dia, era como se fosse dia, era como um sol bem forte. E ele me sufocava, e ele dizia, eu vou te esganar, eu vou te sufocar até a morte. E aí eu tentava sair dali, e aí de repente eu escutava de novo uma voz, e aí era uma voz feminina, e essa voz dizia, vem amiga, vem, eu tô contigo, tal, e eu não sabia como sair dali. Só que do nada eu saía dali. Eu não sei como. Era como se ele me soltasse e eu conseguia sair. E eu saía e eu corria muito, 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 muito. Eu saía correndo e olhava para trás para ver se eu via ele de novo, esse cavalo, metade homem, sei lá o quê. E aí eu não via mais ele. E eu ficava muito cansada, toda machucada, toda como se ele tivesse me batido mesmo, sabe? Assim, me agredido mesmo, eu bem machucada mesmo. E aí eu ficava meio que isolada, e essa voz feminina, ela chegava para mim e dizia assim, você precisa voltar para o hospital, você tem que ficar lá, não sai mais de lá, eu vou te ajudar, por favor, não sai de lá. E eu não quero, eu tô com medo, e eu argumentava que eu estava em pânico, e eu confesso a você que naquele momento eu não soube identificar de quem era aquela voz. Eu achava uma voz bem familiar, mas eu não sabia dizer, né? E nesse momento era como se eu já estivesse na frente do hospital, só que do outro lado da rua. Era muito rápido que os cenários mudavam. Eu saí do meio daquela cidade em ruínas e já estava de novo num cenário mais atual, no meio da rua, do outro lado do hospital. E que era quando essa pessoa, essa voz, me encontrava.
E aí essa voz, ela dizia, você precisa voltar, você tem que ficar do lado da sua cama, vão te chamar a qualquer momento. Ela, sabe, ela dava indício que eu precisava voltar. E eu não entendia, mas eu ia com ela, né? Eu ia com ela. E aí eu voltava para a cama. E aí quando eu voltava para a cama, que eu deitava, aquela mesmo visor preto abria de novo. E eu já entrava em pânico, porque eu já achava que eu ia de novo para aquele lugar assim, sabe? Feio, ruim, mal, Sei. não sei nem, Perigoso. perigoso, né? E aí quando eu vi aquele telão assim, tipo uma TVzinha assim, bem aqui na minha Aham. frente. Quando eu vi aquilo ali saindo da parede de novo, tocando uma musiquinha, eu já comecei a me desestabilizar e a chorar. E aí eu dizia, eu não quero ficar aqui, me tire daqui. E aí a pessoa pedia para mim dormir. Você precisa dormir. E eu dizia que não ia conseguir, mas aí eu deitava, dormia. E aí, quando eu abri o olho, eu via saindo de dentro daquela TV o contrário do que eu tinha visto antes. Os pássaros pretos, aquelas coisas, não tinha mais, era coisas bem alegres, bem coloridas. E aí eu já via borboletas, passarinhos, muitas flores. E era como se eu estivesse entrando dentro daquele campo ali, aquele campo bem bacana, bem bonito, bem lindo, flores. E aí eu olhava e via um arco-íris passando em cima da minha cama, um arco-íris. E aí Sei. eu dizia, meu Deus, onde é que eu tô? E aí eu olhava para dentro dessa tela e eu via um campo gigante, verde. E eu começava a me deslocar, de repente eu estava lá dentro dessa TV. É como se eu conseguisse entrar. E aí eu começava a andar e essa voz que me seguia, ela dizia, começava a conversar comigo, pedindo para mim ter paciência, para mim ter tranquilidade, e que as coisas não iam ser sempre do jeito que eu queria, mas que tudo ia acontecer conforme uma vontade superior, uma vontade divina, sabe? Era, era uma orientação que eu estava recebendo naquele momento, era uma coisa assim bonita de se ver. E eu dizia, mas onde é que eu estou? Aí dizia, olha, aqui é um lugar que todo mundo queria estar. E aqui todo mundo ajuda todo mundo tem uma função. Aí eu disse, eu quero ficar aqui. Aí essa pessoa dizia, mas você não vai poder ficar aqui. E eu perguntava por quê. Eu dizia, não, mas eu quero ficar aqui. Quem são essas pessoas? Eu questionava, né? Eu estava começando a gostar de lá. E aí, quando eu comecei a gostar de lá, eles me disseram que eu não podia ficar lá. Aí eu comecei a ficar assim, eu disse, poxa, mas na hora que a coisa tá ficando boa, quando a coisa tá ficando bacana, colorida, um negócio, você pisava, Agradável, né? agradável, você pisava e subia aquelas coisas, umas coisas coloridas, umas borboletas, um negócio lindo. E assim, borboleta sempre foi um bicho que me chamava a atenção, que me chama a atenção. Né? E aí, em todo canto que eu olhava tinha borboleta, em todo canto que eu olhava tinha borboleta, em todo lugar, até um negócio, um potezinho assim que eles me deram para beber, quando eles me deram, sentava várias borboletas assim, em É. cima. E aí eu perguntava o que era, e eles diziam que era remédio, aí eu tomava aquilo ali, sabe? Cada vez que eu tomava aquele negocinho, eu ia me sentindo melhor, ia me sentindo mais forte. E aí eu comecei a ver pessoas, muitas pessoas, mas eu não conhecia ninguém. Todo mundo pergunta, você viu alguém que já morreu da sua família, não sei o quê? Não, eu não me recordo. Se eu vi, essa pessoa devia estar em uma outra aparência que eu não era a que eu Sim. me recordava, né? E essas pessoas, elas estavam vestidas como? Umas roupas bem claras, não era todo mundo de branco, tinha roupas azuis, cinzas,
Mas eram tons claros, uns tonzinhos amarelos, uns Mas amarelos. roupa como essa que a gente usa, camisa, Sim, calça, vestido. camisa, tinha umas mulheres com uns vestidos brancos, longos, e com tipo umas sacolas, um negócio assim andando. Não sei o que era como se fosse tipo uma trouxinha de roupa, sabe? Sim. Mas não era uma trouxinha de roupa, era uma cesta, um negócio, e com alguma coisa dentro, e elas meio que distribuíam aquilo ali. Eu também não sei o que era, não deu para ver o que era de E perto. essas pessoas faziam o quê? Caminhavam, conversavam? Caminhavam, crianças brincavam, né? Cachorros correndo, pra lá e pra cá. Mas todos felizes. Todos felizes, todos brincando. Todo mundo numa paz. Eu tô na você que quando eu comecei a gostar e me tiraram, disseram que eu não podia mais. Eu digo, quando eu tava sofrendo ali atrás, ninguém me tirou de lá às pressas, né? Mas aí eu sofri bem muito, agora que a coisa tá ficando bom, aí vocês dizem que eu não posso ficar aqui, né? Aí eu sei que tinha. Aí vinha dois rapazes conversar comigo, dois adolescentes. Eu acho que eles eram adolescentes, assim, achei ele bem jovem. E aí eles diziam para mim preparar que a qualquer momento eu ia precisar voltar. E aí eu dizia voltar para onde? Eles para o hospital. Aí eu não quero ir mais para o hospital, não, eu já estou bem, não sei o quê. Mas você lembrava, quando você estava nesse lugar agradável, você lembrava de sua vida na Terra, digamos, seu trabalho, sua família? Sim, eu pedia para falar com minha mãe, pedia meu telefone. Ah, era. Aí eu dizia assim: como é que eu faço para falar com minha mãe? Eu acho que ela está preocupada. Vocês tem como vocês me levar lá? Eu não sei, aqui tem transporte. Onde é que eu tô? Como é o nome dessa cidade? Né? Eu achava que eu estava, sei lá, Viajando, talvez. viajando. Eu achava. Por um momento eu pensei assim: será que eu viajei? Bati com a cabeça, tive amnésia, me Se colocaram perdeu. no hospital, me perdi. E aí agora minha memória está voltando e eu preciso que as pessoas saibam onde é que eu moro. Aí eu comecei a dizer às pessoas onde era que eu morava. Quer dizer que mesmo querendo ficar lá, você ainda tinha uma preocupação com sua mãe, com as coisas. Mãe, tinha. Aí eu falava assim, olha, eu moro em tal canto, eu, eu, eu trabalho em tal lugar, eu preciso que vocês avisem minha mãe, tal. E aí eles só davam risada de mim, eles riam com quem diz assim, que bobinha. E aí eu dizia, mas é sério e tal. Aí, olha, Daiane, aproveita o máximo, aprende muito. Eles falavam isso, pedia para aproveitar o máximo e aprender bastante. Conversa com as pessoas. E aí eu comecei a andar e conversar e perguntar às pessoas como é que elas tinham ido parar lá. E cada uma contava uma história, sabe? Tinha histórias mesmo. Você lembra alguma dessas histórias? Não consigo assim me recordar bem, mas eu É. lembro que eu perguntava, eu queria saber, né? Porque eu queria saber se alguém tinha chegado ali como eu tinha chegado, mas ninguém tinha uma história tipo a minha, Semelhante. semelhante, cada um contava uma coisa, né? A maioria dizia assim que, não, eu cheguei de repente, quando eu acordei eu já estava aqui. A maioria era tipo assim, como se nem soubesse que tinha morrido, né? Sei, sei. Aí eu disse, não, mas eu sofri para chegar aqui, viu? Eu passei por isso, por isso, por isso. Aí eu ia dizer às pessoas as coisas, as pessoas davam risada, e as pessoas só diziam assim, agora aproveita, descansa. Todo mundo mandava eu descansar, era a palavra de ordem lá, era descansa. E eu disse, Relaxar. relaxar. E eu dizia, gente, eu já estou cansada de descansar, eu preciso ocupar minha mente, que eu sou uma pessoa hiperativa, eu não consigo ficar parada, sabe? Era muita coisa, assim, muita conversa, e às vezes eu não conseguia entender o porquê que eu falava tanto. E as pessoas pareciam que não entendiam
o que eu queria dizer, né? Uhum. Eu dizia, gente, eu tô explicando aqui há horas e todo mundo fica só olhando para mim, só ri, ninguém diz nada, ninguém me interrompe. Eu ficava assim meio que assustada, né? Bom, mas aí eu sei que essa pessoa, que esses dois adolescentes diziam que eu precisava voltar a qualquer momento, e eu perguntei para onde eles iam ao hospital. E aí, do nada, essa voz que me guiava dizia, vamos, Daiane. E aí eu disse, para onde? Aí ela, vamos, eu vou lhe direcionar. E aí ela me trazia de volta para o hospital. E aí foi quando eu comecei a me ver da parte de cima. Quer dizer, esse hospital que ele lhe trouxe de volta já era um hospital físico mesmo, né? No plano Sim, físico. já era o plano físico. Já era o plano físico. E eu Aí você comecei a viu seu corpo de cima. ver o corpo de cima. Aí eu me assustei. Aí eu pensei, na hora eu disse, eu morri. Agora tudo faz sentido, eu morri. Eu morri. Só que aí essa pessoa que estava me guiando, ela simplesmente sumiu. Sim. Que deixou lá e foi embora. Deixou lá e foi embora. E aí eu fiquei desesperada. Só que nesse momento que eu cheguei lá, tinha um senhor lá, que inclusive esse senhor, ele permaneceu lá até depois que eu acordei. Foi mesmo. Foi. E aí esse senhor, ele tava assim, meu pé assim, ele ficava bem aqui na parte posterior da cama, né? Sim. Atrás não, Mas na você minha. via ele do ponto de vista lá de cima ou do ponto de vista de quem estava na cama mesmo? Não, quando eu cheguei, eu via meu corpo de cima. E aí eu pensei, eu morri. E a pessoa pedia para me deitar. E aí eu deitava. E aí quando eu deitava, eu começava, né, eu via esse senhor lá. E aí era como se ele tivesse ficado para me auxiliar, para me ajudar ou para me proteger ali Sim. de algum espírito obsessor, alguma coisa desse tipo, né? Eu tô falando isso assim, já bem íntima da doutrina, porque já foi o que me ensinaram também, né? Eu não tinha conhecimento, mas aí já me disseram que ele poderia ser um guardião que estava ali e tal, e não sei o quê. E aí eu sei que eu comecei a discutir com esse homem. Eu Como ele dizia, era? Qual é a aparência dele? era um senhor, eu não conseguia ter um foco assim do rosto dele em si, mas eu notava que ele era um senhor assim bem parecido com você. Assim, eu via que ele tinha uma barbazinha rala, mas eu não conseguia ver o olho dele, não conseguia ver essa bolinha aqui do rosto, não conseguia ver. Eu via o cabelinho baixo, via que ele era nem uma estatura mediana, e ele ficava muito assim, com a mão no queixo. Império. Pé, ficava muito com a mão no queixo. E aí eu começava a conversar com ele, só que ele não me respondia também, eu falava só. E aí eu dizia, o senhor pode me ajudar? Aí eu preciso subir minhas costas estavam doendo, arruma meu travesseiro. E aí ele não esboçava nenhum sinal. E aí eu comecei a ver uma luz no chão e cismei que era meu celular. Eu comecei a achar que era meu celular. E aí eu comecei a pedir a ele meu celular. Eu disse, o senhor pode pegar meu celular aqui no chão? Preciso fazer uma ligação. E ele não dava Não atenção, respondi. não respondia. E ficava lá parado, assim, com a mão no queixo, nem dizia nem A nem B. Parecia aqueles cavaleiros da rainha, não tem? Que fica lá assim, ó. É Não verdade. Mas dizia, você não se sentia entubada, nada não disso. me sentia entubada. Eu estava entubada, mas eu não sentia isso. Sim. Não Inclusive sentia. falava tudo. Falava. Eu acredito que no caso tudo ali era questão espiritual, só que no hospital Sim. realmente onde eu estava. Uhum. E aí, porque foi poucas horas antes de eu realmente despertar, que eu acredito que, assim, a sequência lógica dos fatos, eu não sei te dizer exatamente, né? Mas eu acredito que essa hora em que eu cismei com o celular, eu acho que foi poucas horas antes de eu acordar. Uhum. Porque depois que eu acordei,
fui procurar no chão essa luz, para ver se tinha essa luz. Sim. E aí, no rodapé do quarto, tinha tipo aquelas luzinhas que você coloca para quando faltar luz, ela Sim. fica carregando. E tinha uma. Então, aí, quando eu olhei, eu disse, então, realmente não era meu celular. Porque na hora que eu pedi o celular, ele não esboçava nada, eu começava a gritar mesmo, gritar. Sim. Batia assim na grade, eu, por favor, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E aí chegava uma mulher, que eu acho que na minha cabeça era enfermeira, Hum. aí eu dizia, moça, me ajude, eu quero meu celular, eu preciso falar com minha mãe. E ela, mas aqui não tem celular. Aí meu celular tá aqui, eu ficava mostrando a luz a ela. Tá ali, meu celular, eu tô vendo ele. Eu preciso falar com minha mãe. E ela deve estar preocupada comigo. Faz muitos dias que eu saí de casa. E aí a moça falava, olha, Daiane, aqui não tem celular, aqui não pode usar celular. Tenha calma, que logo, logo você vai ver sua mãe. Você precisa se acalmar. Mas Aí, essa moça certamente não existia no plano físico, não. não, claro que não. Eu estava entubada ainda. Eu estava entubada ainda, né? Eu não Uhum. tinha isso. Eu tenho plena convicção que ela não existia ali. Era um Uhum. espírito, alguém que viu que eu estava em pânico. Sim. O senhor que estava lá Não reagia. não falava comigo, ele não deu uma palavra comigo, ele não dava um bom dia comigo. A impressão que eu tinha era que ele estava ali desde o começo, só que eu só consegui notar ele já ali naquela reta final, né? Sim. Mas dava a entender que ele estava ali, ó, horas, desde o primeiro dia. Só que ele não conversava comigo, ele não me ajudava, assim, nas coisas que eu pedia para ajustar o travesseiro e tal, e nada. E aí essa moça falou que logo você vai poder falar com sua mãe, mas aqui onde você está não pode ter celular, não existe celular aqui. E eu vendo a luz lá no chão, né? Na lateral do quarto. Eu disse, mas eu tô vendo meu celular. Por favor, ligue para minha mãe, explique a ela onde é que eu estou, né? Fiquei Uhum. questionando. E eu sei que a moça falou assim: olha, descansa, dorme, relaxa, fica tranquila que vai dar tudo certo. E saiu. E aí eu ficava olhando para ele olhando para mim. E eu dizia: você não vai falar comigo, não? Por que você não fala comigo? Como é seu nome? O que é que você está fazendo aqui? Você é médico? Aí eu questionava, eu puxava a conversa com ele, mas ele não me dava uma palavra. Em nenhum momento ele falou com você. Em nenhum momento ele falou comigo. Nenhum momento ele falou comigo. Nenhum momento, nenhum momento, nenhum momento. Não foi esse de dizer nem assim, bom dia, nem boa noite, vá dormir, ou então cala a boca que você fala demais. Nada. Ele Sim. não dizia nada. Ele ficava assim, estático, com a mão no queixo, olhando para mim. E eu dizia, pois sai daí, eu não quero ver mais você, não. Aí, numa hora que eu pedi para ele saiu lá da ponta da cama e veio pra, eu pensando que ele tinha ido embora, ele veio para minha lateral, ficou aqui do meu lado. Aí eu digo, gente, você vai me ajudar? Diga seu nome. Eu ficava questionando. Aí eu começava a gritar de novo, e a enfermeira vinha de novo. Aí eu dizia, tire ele daqui, ele tá me atrapalhando. Aí ela dizia, não. Ela disse, não, ele tá só ajudando. Eu disse, ele é médico? Ela é. Eu disse, por que ele não fala comigo? E aí ela, não, fique calma, você precisa dormir, Daiane, você precisa dormir. Mas eu não queria dormir, eu estava muito inquieta. E aí passou, né, uns dias, sei lá, e eu acredito que eles isso já foi próximo à minha a exturbação, né? Sei que quando foi para mim ser exturbada, eu acordei com uma pessoa apertando minha mão
E essa enfermeira, essa pessoa era uma técnica de enfermagem lá do hospital da Unimed. O nome dela é Sueli. E eu senti uma pessoa apertando minha mão. Pela primeira vez nesse percurso todinho, eu consegui sentir uma pessoa. Porque eu não sentia as pessoas. Eu via, eu sentia o vento, eu sentia o calor, mas eu não, O não, toque das pessoas você não sentiu. eu não sentia. Eu não tive. Inclusive do cara que estava me Não sufocando, senti. eu não sentia, mas eu fiquei toda machucada. Mas Era uma... durante esse período que você estava no hospital, ainda ali no ambiente, mas ainda vendo esse senhor, vendo aquela enfermeira, você via o movimento do hospital normal, não? Sim, Outros sim. pacientes, médicos, enfermeiras? Não, outros pacientes não, porque do hospital físico, né? Você está Isso. falando do plano físico. Outros pacientes não, porque a UTI lá do hospital que eu estava, ela é uma UTI individualizada. Sei. Ela é um quarto para cada paciente. E aí ela é toda monitorada, tem uma câmera que fica aqui em cima do paciente, e cada movimento que o paciente faz, eles veem a equipe e tal, e assim, Mas você chegou a ver alguém dessa equipe, da equipe do plano médica, material? Sim. sim, sim. Quando, logo nas primeiras horas da intubação, que foi aquela coisa Ah, assim, digo, mas no retorno não. Enquanto esse senhor sim, estava lá, aparecia alguém do hospital no mesmo ambiente que ele? sim, aparecia, eu via quando as pessoas vinham verificar minha pressão, É. porque Ele, eles ele continuava lá enquanto a pessoa estava continuavam querendo ver a lá, pressão. continuava lá. E eu tentava conversar com essas pessoas, aí eu conseguia entender quem era do plano espiritual e quem era do plano físico, quando eu conversava com a pessoa que a pessoa não respondia. Aí hoje eu tenho um entendimento que era realmente as enfermeiras Sim, do do plano plantão, físico. plano físico, que era justamente quando elas vinham colocar o aparelho de pressão, que era a cada 30 minutos, parece o protocolo, eles tinham um protocolo de a cada 30 minutos verificar todos os sinais vitais. E aí eles colocavam o aparelho de pressão e quando começava a bombear, apertar o braço, eu tentava conversar e elas não respondiam. Só quem me respondia era essa única enfermeira, que sempre era ela. Quando eu começava a gritar, ela sempre era ela que vinha. Sempre era a mesma. Entrava o plantão, saía o plantão, era a mesma. Você lembra do rosto dela? Sim, lembro perfeitamente. O rosto dela, ela tinha um rostinho redondo, a sobrancelha um pouco mais fina que a minha. Ela tinha um nariz um pouco mais arrebitado, tinha os lábios assim bem carnudos, tinha um cabelo preto. Eu acho que o cabelo dela era com cachos, mas ela usava um negócio assim na cabeça, tipo uma touquinha, sabe? Sim, sim. Só que dava para ver o que era uma touquinha meio transparente, aí dava para ver o cabelo dela preto. E eu não consegui entender por que que ela era a única que vinha sem a máscara. Porque todos os outros vinham parecendo um ET, você só viu o olho. Tudo fechado aqui. E ela vinha de boa. A única coisa que ela tinha era esse cabelo. Não tinha e nada. esse senhor também, o senhor que estava Não lá também tinha, não não. tinha. Não tinha máscara, não tinha nada. Sei. E quando ela apertava aquele tensiômetro, né? Você sentia o aperto no braço? Sentia, sentia, sentia. E eu perguntava, né? Eu dizia, de novo? Eu falo assim, de novo? Quantas vezes vocês vão verificar minha pressão? Quantas vezes por dia? E ela não respondia, né? Porque eu estava perguntando, mas ela era meu espírito querendo conversar com ela e ela não via, né? Ela não tinha o entendimento também. Mas você estava falando que começou a sentir o toque daquela enfermeira que Da veio enfermeira. pegar na sua mão, realmente, né? Daí eu Foi já quando tinha, você acordou.
eles me esturbaram de 5 e pouco da manhã, né? Na madrugada, entre 4 e 5 da manhã, eles esturbaram. E aí, essa enfermeira, a técnica de enfermagem, Sueli, ela estava no repouso dela, foi o que ela me relatou, né? Que ela estava no repouso e ela foi acordada. Também não soube explicar por Por quê? como ela foi acordada por quem. Eu sei que ela pegou na minha mão e eles tinham colocado um adesivo assim no olho, sabe? Que cola para o olho não abrir. E eu forçava para abrir, ela tirou esse adesivo, isso aqui ficou cheio de cola. Sim. E aí eu senti quando ela estava tirando assim, porque eu forçava para abrir e ela percebeu que eu queria abrir o olho. E aí ela apertou minha mão, e aí foi quando eu abri o olho, ela já abriu a cortina da janela, o sol estava nascendo, começando a entrar aquele sol no quarto, e ela apertou minha mão, aí disse assim, bom dia, minha princesa. Eu não vou esquecer nunca as palavras dela, porque foi as primeiras palavras de alguém vivo que eu escutei. E aí ela, bom dia, minha princesa. Meu nome é Sueli, eu sou a técnica do plantão noturno e eu vim aqui para dizer que você é um milagre de Jesus. Aí eu fiquei olhando assim para ela com o olhão, não conseguia falar ainda muito, porque quando a gente é estupada, aquele tubo ele sai rasgando isso Fica aqui, né? machucando, né? Machucando. Mas Então, você passou quantos dias entubada? 7, 7. E quantos dias no hospital todo aí, 30 desacordado? Quer dizer, desacordada 7 dias, depois mais uns 20 e poucos dias. desacordada foram quase 10 dias, porque eu fiquei os 2 primeiros dias, antes de entubar, eu estava meio acordada, mas nem tanto, Ah, sabe? Eles me doparam, estava com sedativo para acalmar, mas não estava entubada. aham, Aí, entubada mesmo, foram 7 dias. sim. E aí, quando eu acordei, fiquei mais um dia e meio na UTI, e aí eles me deram alta para a enfermaria. Que foi aí Mas no depois que você acordou de fato, você não viu mais aquele senhor nem aquela vi enfermeira. Ah, o viu? senhor, eu vi o senhor, a enfermeira não. Ele O continuou lá senhor mesmo depois de acordar. continuou. Todas as noites ele estava lá. E aí teve um dia que eu acordei, e ele estava lá e eu acordei com as enfermeiras do hospital que iriam me dar banho, né? Hum. Eu já na enfermaria, já com minha mãe já no quarto. E aí as enfermeiras, né, vamos dar um banho em você, tal, não sei o quê. Não, minto. Essa hora do banho foi o último banho da UTI, Hum. que foi a hora que eu pedi para ele sair. Foi o Pediu para ele último sair, banho. foi. Foi. Eu fiquei com vergonha. E aí foi o último banho que elas me deram na UTI. O banho da UTI é aquele banho de gato, né? Um Sim. lencinho, passa um lencinho aqui, um É. lencinho umedecido ali e tal. E ele Eles trouxeram. obedeceu a você, ele saiu realmente? Ele Não. não, ele não saiu, ele não estava nem aí, não. É. Eu falei com ele, ele nem ligava. Era como se minhas ordens para ele não cumpriu nenhuma das minhas ordens, nenhuma. Sim. E aí foi o último banho, me lembrei agora essa parte. As enfermeiras chegaram para me dar um banho, justamente essa que a Sueli, a que me acordou. E aí ela disse: olha, minha princesa, a gente vai dar um banho em você, você vai ficar bem bonita, que o médico vai vir lhe ver. E já já, se ele disser que você está super bem, aí você vai para o outro quarto onde sua mãe está. Aí eu só dizia assim, tá certo, né? Só com a cabeça, que sim, que não. Evitando falar, porque doía, né? Mas você não chegou a mostrar esse senhor a ninguém, né? Dizer, olha A quem é esse ela, senhor. Ah, a mostrou. ela. E Aí ela eu não falei, via. ela não via, elas ficaram com medo.
Elas achavam que eu estava delirando ainda da medicação, né? E aí Uhum. aí elas foi pegar a bacia, as coisas para dar banho. Aí eu disse, começaram a tirar as coisas de cima de mim. Aí eu disse, ele não vai sair, não? Aí ela disse, ele quem? Eu disse, o médico que tá aí, ó. Porque a outra enfermeira tinha dito que ele era médico. Sim, sim. E aí eu comecei a acreditar que ele era um médico que ficava só pastorando o paciente ali. E aí eu falei, eu disse, ele não vai sair não daqui. Aí a enfermeira olhou para uma olhou para a cara da outra e fez, ele quem? Aí eu disse, é ele. Ele vai, vocês vão tirar minha roupa, ele vai ficar aqui. Não, quero que ele saia. Saia. Eu olhava para ele e dizia, sai daqui. Aí ele nada lá em pé. Aí ela ficou uma olhando para a outra, como quem diz assim, meu Deus, ela tá delirando, né? Porque quem trabalha em hospital sabe que a primeira coisa que eles fazem quando um paciente acorda de um coma é saber se o paciente está consciente e orientado. E Uhum. aí eles colocaram no meu prontuário que eu acordei, estava consciente e desorientada, Desorientar. porque eu estava falando, né, É, sozinha, entre aspas, né? Eles sim. achavam. E aí eu disse, não, não vou tomar banho com ele aqui não, manda ele sair. Comecei a questionar e eu falava com uma dificuldade, mas a garganta doía e eu falando. Uhum. Aí ela disse: tá certo, a gente vai pedir para ele sair, não sei o quê. Elas entraram meio que na minha loucura também, Para te acalmar, né? né? Aí saiu as duas e me deixaram lá. E eu fiquei olhando para elas e eu disse: o senhor não vai sair, não? Ah. Aí elas voltaram, aí disse: vamos tomar o banho. Eu disse: e ele não vai sair, não? E ele ainda não saiu. Eu disse: não. Aí elas, não, mas é porque ele vai ajudar a gente. Não tem problema não, ele Uhum. tá acostumado. Elas marcaram na minha, né, como diz eles É. lá, no meu delírio, porque o psiquiatra disse que eu tava delirando, né? Uhum. Foi a primeira vez que eles começaram a achar que eu tava tendo delírios. Foi nesse momento aí desse banho. E aí eu sei que elas tiraram a roupa, e na hora que começaram a tirar a roupa, ele saiu de onde ele estava e veio aqui para a lateral. Veio mais para junto ainda. Tá perto do meu rosto, assim, sabe? E elas começaram a tirar a fralda, porque a gente lá fica de fralda, fica de sonda, é É. todo a gente é um pedaço de carne, na verdade, em cima de uma maca, e eles fazem o que quiser. A gente não Uhum. tem nem o que fazer. E aí eu sei que eles me deram banho e tudo, me arrumaram, e aí vamos aguardar os médicos. E aí os médicos vieram e começaram a fazer os questionamentos, e eu comecei a relatar várias coisas, né, que tinha acontecido, que eu já Dessas relatei que aqui. você tinha vivido. Sim, eu comecei a perguntar onde era que eu estava, que horas eu tinha chegado ali, porque eu estava em tal canto e não sei o Hum. quê. E aí eles começaram a ver que eu não estava orientada, né? Estava Orientada. focado no protocolo. É. Paciente encontra desorientada. Uhum. E aí eu disse que queria falar com minha mãe. Eu insistia, o tempo inteiro eu insistia em falar com minha mãe. No plano espiritual e no plano físico, eu queria porque queria falar com ela. Uhum. E aí, aí eles disseram que a psicóloga ia vir, ia fazer uma chamada de vídeo para ela. Só que aí minha mãe falou que eles ligaram primeiro para ela, contaram o que estava acontecendo, que eu Sim. estava desorientada e Uhum. pediram para ela não questionar nada. Olha, Uhum. tudo que ela disser, você diz que tá certo. Não diga nada, porque Uhum. o importante é ela estar viva. Sim. Os traumas neurológicos a gente cuida depois. Uhum. Porque era a minha mãe, né? Aí minha mãe já tão feliz que eu tinha saído do tubo, que eu tava falando, né? Mãe, meu filho, eu quero ela. Se ela tiver faltando um pedaço do cérebro, eu ainda quero. Uhum. Eu quero é falar com Tudo que ela. ela queria era você viva, de Era eu volta. viva. E aí, uma das coisas que aconteceu também lá era que eu via que o meu ex-companheiro, ele tinha colocado um carro que ficava circulando nesse hospital que eu estava.
uma Sim. música, e essa música incomodava. Ele E colocou mesmo, de fato, ou foi imaginação? não, foi imaginação minha lá. Hum. E aí, quando eu acordei, que eu vi, para você ver, a minha angústia de ver minha mãe era para pedir a ela, para falar com ele, para ele mandar tirar esse carro de som do hospital, que ninguém conseguia lá trabalhar por causa do barulho. E você escutava esse carro de som antes de acordar ou depois que acordou? Antes, Antes, não, né? era quando eu estava em coma lá, foi uma das minhas experiências, porque eu tive várias experiências, é como eu Sim. falei até na live de Anderson. Se eu fosse contar tudo numa live, eu acho que eu ia passar 24 horas falando. Uhum. Então, a gente está até tentando organizar um livro para a gente escrever exatamente Mais cada, detalhadamente, né? cada história que aconteceu, né? Porque teve Sim. essa parte que eu, por exemplo, não relatei para você aqui, mas eu já relatei na outra live, que Uhum. foi a questão desse carro. Era tipo um carro de som que eu ficava vendo esse carro circular em volta do hospital que eu estava. Eu via. E eu via justamente pelaquela janela preta que aparecia Sim. na minha frente. Eu via por ela esse carro. E esse carro, ao mesmo tempo que ele passava com a música, ele incomodava todo mundo que estava no hospital, da equipe médica aos pacientes. Sim. E aquela música, ela ficou emprenhada no meu ouvido. E aí depois, muito depois, quando eu já tinha saído de lá, foi que eu descobri que enquanto eu estava lá em coma, minhas amigas, meus familiares, minha mãe e meu ex-companheiro, que eu estava na época, né, que eu já me Sim. divorciei, me separei, já Na época casei de você novo. ainda estava casada com ele. Tá, já casei de novo. E aí, eles tinham gravado uns áudios a pedido da equipe de psiquiatria do hospital, e eles estavam colocando no ouvido dos pacientes que estavam em coma. Colocaram no seu. E aí colocaram no meu, era o áudio das pessoas dizendo, olha, Daiane, volta. Eu tenho até hoje esse áudio, eu tenho um Sim. salve que me mandaram e eu guardei. Olha, a gente tá aqui, você é forte, a gente precisa de você. E no fundo da fala dessas pessoas estava essa música. Era a própria música. Era a própria, a bendita música que estava incomodando todo mundo. E eu ficava escutando essa música lá o tempo inteiro, escutando essa música. Eu acordei, quando eu fechava o olho, eu escutava a música de novo. E aí, quando eu fiz a chamada de vídeo para minha mãe, a primeira chamada, eu pedi para ela. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, ligue para ele e peça para ele parar, porque eu não aguento mais. E mãe disse, o quê, minha filha? Eu disse, eu vou me separar dele. Eu não aguento mais, mãe, ele não deixa ninguém aqui trabalhar. Todo mundo não consegue trabalhar com essa música, esse carro de som e não sei o quê. E mãe, eu com um olhão assim, olhando para mim, sem entender nada. E a equipe médica aqui também não sabia o que era que eu ia Sim. dizer, né? Ninguém sabe, eu peguei todo mundo de surpresa. Eu não aguento mais esse carro de som arrodeando o hospital, pelo amor de Deus, mãe, manda esse homem parar. Aí, manhã já tinha sido orientada de concordar com tudo, né? Aí ela, Uhum. tá bom, eu vou ligar para ele agora. Eu digo, ligue para a mãe dele. A mãe dele é quem bota moral nele. Diga a ele que eu não quero mais ouvir essa música, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Aí eu comecei a chorar, né? Aí quando eu me emocionei, aí a psicóloga, tudo bem, dona Luciene, olha, sua filha tá bem, não sei o que, aí já tirou, e eu, não, deixa eu falar mais, e não deixava mais eu falar com a mãe. Sim. Aí, mãe, fica bem, minha filha, que amanhã vai te ver, não sei o quê, que já tinham dito a ela que no outro dia eu ia pro quarto, né? Já tava essa previsão de alta pro quarto. Até porque todos os pacientes que estavam sendo exturbados e que estavam assim, clinicamente bem, eles queriam tirar da UTI para dar vaga para os outros, né? Então, É. eu não fiquei muitos dias na UTI, eu fiquei no Só o total de necessário, né? necessário, eu fiquei no total de 13 dias na UTI, né? Entre o dia que eu entrei, aí fiquei mais 7 dias entubado,
E aí mais um dia e meio para frente, sei lá, 2 dias para frente, e aí já me tiraram de lá. Mas foi assim, enquanto isso aqui, enquanto eu estava nessa loucura do mundo espiritual, aqui no plano físico, toda a minha família estava assim, unindo assim, correntes de oração, porque meu pulmão ele chegou a ter mais de 90% de comprometimento, os dois. Os médicos, Realmente foi um milagre você sobreviver. sim, um milagre. E aí os médicos, eles chegaram a ligar para minha mãe e dizer, olha, sua filha teve falência pulmonar, infelizmente o corpo humano ele não consegue sobreviver sem 3 órgãos, que é o coração, o cérebro e o pulmão. E são 3 órgãos difíceis, se eles parar, não tem como a gente segurar, não tem. E aí sua filha teve falência pulmonar e infelizmente nós vamos iniciar o protocolo da UTI. E aí minha mãe disse que não, que eu ia ficar bem, perguntou qual era a minha chance, e o médico disse que era 1%. 1%. 1%. Obrigado por assistir ao nosso vídeo, volte sempre. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas lançando sempre vídeos novos.